Estamos no ar pela Novo Dia, rádio que toca o seu coração, 94.1 FM, dia 29 de abril. Vem com a gente, o negócio é o seguinte, está começando onde e quando você estiver, caso acompanhe o nosso programa mais tarde. Um programa muito bacana hoje, então vem com a gente. Obrigado e um abraço aqui desde o início hoje, Bruno. Desde o início, um abraço para o Paulo Brás, que conduz aqui o Manhã Novo Dia. Paulo, um abraço, obrigado pela mentoria quase feita aqui em locução. Nosso convidado vai saber um pouco quem é o Paulo Brás, enfim, todo o trabalho que ele faz aqui, abençoando a nossa manhã pela 94.1. Quero agradecer demais sua companhia, vem com a gente no Jovem e Ousado, programa que tem sido aí um marco para você que quer, talvez, estar numa transição de carreira, entender um pouco mais de negócios, do ambiente financeiro. Então, muito obrigado de verdade pela sua companhia. Você que vem nos acompanhando sabe, inclusive, né, Bruno? O Bruno tá mais quietinho hoje aqui, porque a gente está numa configuração diferente, um monte de câmera apontada aqui para nós. Mas nessa nova configuração do negócio é o seguinte, a gente está agora começando o projeto itinerante, né, Bruno? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso com o nosso ouvinte. Então não saia daí, eu sou Daniel Tonzari, vou até às 13 horas com você de maneira ininterrupta, ou melhor, 2 minutinhos, Bruno? Qual o nosso tempo de intervalo? Maravilha, no máximo 2 minutos. Muito obrigado mais uma vez. Quero aqui finalizar essas apresentações mandando um abraço para Everton Cirilo da Fisivita. Everton, está convidado a voltar. Nós que temos falado aqui às sextas-feiras sobre saúde e temos o privilégio de ter o William Rosa. Um grande abraço também, William, aqui às sextas-feiras. Nós conversaremos muito sobre saúde agora nesse mês de maio, viu, Bruno? Nós teremos inclusive o Maio Roxo. Teremos aqui médica gastroenterologista. Teremos a participação também da saúde envolvida através da Fisivita. Enfim, vai ser um mês muito agitado, o mês que vem aqui na bancada da Novo Dia. E você que está acompanhando no YouTube, muito obrigado, através da Bowen Empresarial ou pelo Instagram Bowen_Company e também pela Rádio Novo Dia, tanto em YouTube quanto Instagram. Você está vendo uma bancada aqui diferente, estamos em um novo estúdio, Bruno? Estamos em um novo espaço aqui. Posso falar por que esse novo espaço ou não? Então vem com a gente, teremos um espaço aqui de podcast. Você que está pensando em gravar, está pensando em se comunicar com o seu cliente, você empresário, você que tem uma ideia e precisa difundir, a gente está em um ambiente novo, depois nós conversaremos mais sobre isso. Vem com a gente então, vamos começar o dia de hoje. Eu quero lembrar você ainda que nós estamos em um ambiente que nos possibilita falar do que cremos, acerca das escrituras, do evangelho do nosso Senhor, do nosso chamado. Esse ambiente assim nos possibilita falar com muita liberdade. Obrigado para todo o time da Novo Dia que tem aqui, né, Bruno, que nos possibilita essa tranquilidade de falar das escrituras. O texto de hoje está em Zacarias, capítulo 14, versículo 9, que diz o seguinte: o Senhor Deus será rei do mundo inteiro. Ele será o único Deus e todos o chamarão de Senhor. É importante numa época. Você deve estar vendo aqui, eu não sei se o Bruno está alternando as câmeras, você já está vendo um convidado aqui, um cara bonito aqui do meu lado. Meu Deus do céu, Diegão, vou falar de você daqui a pouco, mas eu estou em um espaço aqui com um baita privilégio hoje. Tem um companheiro de caminhada na fé, de ministério, de muitos e muitos anos. E, né, Diego, já falando aqui quem é o convidado, vou te apresentar melhor daqui a pouco, eu vou deixar você se apresentar, mas em um ambiente tão polarizado no eixo político, tão complexo nas relações humanas, um ambiente tão inquieto no respeito pelo próximo, um ambiente tão polarizado em crenças, e uma época que a opinião tem falado tão alto. Minha sugestão é que nós possamos voltar os nossos olhos para as Escrituras, e eu creio muito nesse texto. Todos, simplesmente todos, chamaremos ao nosso Senhor, né, ou melhor, a Cristo de nosso Senhor, como está dizendo esse texto. Eu creio muito nisso, sei que os meus companheiros aqui de bancada assim creem, então que essa mensagem possa alcançar a sua casa, o seu almoço aí, onde você estiver, o seu trabalho, enfim, a sua vida como um todo. Mais uma vez, nós teremos um programa voltado hoje a negócios. Eu quero chamar de imediato, Bruno, já dei os recados aqui, só faltou um, né? Faz sinal aí para mim que faltou um para eu lembrar. 3037-1900 é o nosso WhatsApp da rádio, 3037-1900, para você que queira participar ativamente. Aliás, um abraço para todos vocês que pediram a nossa planilha na semana anterior, né, Bruno? Espero que tenha abençoado muitas vidas que nos chamaram gentilmente pelo WhatsApp. Lembrando ainda e finalizando as apresentações de hoje, que o negócio é o seguinte, nasceu para isso. O Brasil Real, para levar para você informação que faça diferença aí na sua vida. Assim o cremos, lembrando ainda que quem brilha nessa bancada, o nosso desejo é que seja sempre Cristo, e quem deu o tom do bate-papo seja o nosso entrevistado. Diego, você é o entrevistado de hoje, cara, que privilégio ter um amigo, um irmão na fé, um cara de décadas de caminhada. Mesma coisa o Bruno brinca comigo que eu estendo a jogar bola. Então o Diego, eu não posso falar isso, o cara era bom de bola, Bruno. O cara era dos seus, cara, é diferente o negócio. Ele tinha umas simulações lá e tal, mas o cara era diferente. Diegão, obrigado, cara, vou deixar você se apresentar, que bacana ter você aqui.
Agradeço o convite, agradeço todos os ouvintes, agradeço o espaço, né, que me foi convidado aqui. Estou muito feliz de estar com você, realmente é uma caminhada longa, aí já tem mais de quase 30 anos aí de caminhada, então a gente já se conhece, já passamos muitas experiências juntos, né, muitos aprendizados, né, oramos muito, né, a respeito de vários temas aí, né, pedidos de oração mútuos que a gente tinha em comum, A gente orava por querer casar, Bruno, os caras querendo casar, um olhando pro outro. Faz parte, cada um no seu momento, né, faz parte, mas tá aí, você casado, eu casado, famílias, Deus tem abençoado muito as nossas casas, né, e é fruto dessas orações, Deus trabalhando nos nossos corações, compartilhando as experiências, os testemunhos, e assim a gente podendo crescer nessa caminhada com Cristo. Muito legal, cara, é verdade. Eu tive o privilégio de ir no seu casamento lá no Espírito Santo. Um abraço pra Fabi, pros seus filhos, cara, família linda. Tenho o privilégio de acompanhar, a gente não tá conseguindo se ver tanto, né? Tem uma foto, inclusive, Dan, desculpa te interromper, tem uma foto que vocês estão me segurando no colo, que meus filhos sempre falam, pai, mas o que esse povo tá te segurando no colo? Não, é uma brincadeira, filho, e tal. Tá lá você, lá na foto, dentre outros grandes amigos. Legal, tocou no meu casamento, cara, no momento de louvor que nós tivemos lá. Muito bom ter você aqui, cara, e numa configuração muito bacana. Você como empresário, já rodou o Brasil, assim como o Bruno, eu também passei por essa fase. E o programa de quarta-feira a gente fala muito sobre negócio. Então, nós já tivemos isso, né? Já tive o privilégio de ter você me ajudando em sala de aula online na pandemia, né? Falando com os alunos de já trabalhamos juntos em alguns projetos. Verdade. Faz parte. Trabalhamos juntos, eu vi você ser repatriado aqui. Um abraço pro João, cara, João, parceiraço, seu sócio, irmão nosso, também uma caminhada. Um abraço, viu, João? Um abraço pra Edna, um abraço pro Cleomar, todo o time da HP. E eu tô falando da HP para você se apresentar também como empresário, que é um programa que a gente vai estender muito. Não saia daí até as 13 horas, porque vai ter muito insight aqui voltado a negócios, muitos insights mesmo. Então um abraço a todo o time da HP, o João, por irmãozão também, esses quase 30 anos de caminhada, sempre juntos, né? A Aline, todo mundo. Mas fala um pouquinho, cara, quem é então agora o Diego, falando da HP, do seu negócio, da sua história, né, da sua história como empresário, da sua história, depois a gente vai estender um pouquinho como foi seu giro para chegar onde você está hoje, mas apresenta um pouquinho, faz a merchan da HP. Com certeza, muito obrigado. Na verdade eu sou um dos sócios, né, da HP, né, a HP é uma empresa que existe há quase 30 anos também, são 27 anos já, que a gente tem de história, a gente sempre esteve situado ali na Avenida Maringá. Há 2 anos atrás, 2 anos e meio, a gente trocou, né, de endereço, mas a gente fica ali bem pertinho da onde era Maringá, agora é Maringá 402, que fica ali perto do Arnaldos. Bem do lado, então, né? Bem do lado, era bem do lado. Banco antes, era o Banco do Brasil ali, né, houve a oportunidade da gente poder migrar a empresa para lá, graças a Deus a gente conseguiu encaixar aí, né, as arestas que ainda faltavam. Um espaço muito maior, né, para poder atender o cliente, todo climatizado, né, são mais de 1.000 metros quadrados que a gente consegue expor nossos produtos, são mais de 8.000 itens, né, que a gente tem, ramo de embalagens em geral, tudo que for relativo a isopor, plástico, alumínio, também temos produtos de limpeza de linha profissional, a gente trabalha também com utensílios domésticos, né, que os restaurantes, donos de casa gostam muito de utilizar. Então a gente tem uma gama imensa e são mais de 8.000 itens que a gente tem hoje dentro do nosso portfólio, né? Uau. Então a gente expandiu o centro de distribuição para a gente poder ter uma capacidade maior de estocagem, que a gente pudesse atender ainda mais, não só, né, a pessoa física, mas também a gente fala dos CNPJs, as empresas em geral, as indústrias. Então é uma empresa que vem crescendo, pela graça do Senhor, ao longo dos anos. E eu estou à frente da empresa junto com o João e com a Edna 6 para 7 anos, né? Mas eles que têm toda aí a honra aí de ter trazido a empresa durante esses 27 anos aí até a gente chegar nesse ponto de hoje. Muito legal, eu acompanhei mesmo, reforço que os abraços ao João, a Edna, todo o time, o Cleomar, né? Muito parceiro, nós somos clientes lá, então a gente está sempre... Aliás, faz uns dias que eu não... encontro vocês em geral, né? Normalmente a Tati passa lá. A Tati vai lá. Falou, vai lá você, porque já está na rota. É verdade. Muito legal. Mas assim, eu queria explorar um pouco isso, Diego, para o nosso ouvinte, você que está chegando agora aqui na Novo Dia. É muito legal quando a gente consegue falar do Brasil real. Eu falo muito isso aqui, o Brasil profundo, né? Aquilo que é a prática nossa. E para os empresários, para o pequeno empresário, eu costumo dizer o seguinte:
Eu considero, por exemplo, o Grupo HP, tive o privilégio de participar ali por alguns momentos com vocês, né? E eu considero, na nossa realidade de cidade polo, de interior, nós somos uma média empresa, né? Mas quando a gente pensa no cenário macro, a gente está falando ali da pequena empresa e a gente tem muitos micro e pequenos empresários que acompanham o negócio seguinte. Aliás, obrigado por todos vocês que estão chegando agora aqui com a audiência de todos. Muito obrigado mesmo. Mas assim, eu queria usar um pouco desse momento. Eu vi vocês passando por momentos muito complexos, como todos. Eu participei disso. E eu vi alguns eixos. Bruno, você que está hoje mais aqui nos bastidores, eu comentei com você alguns dos cases lá da HP à época, que eu vi muito de perto, né? Por exemplo, momentos de pandemia, momentos desafiadores mesmo, e o grupo cresceu. Né? Momentos onde o João colocou ali alguns insights na época e foi sensacional, acompanhei de perto. Vocês são empresários que eu verdadeiramente admiro e não é clichê aqui para elogiar ninguém, porque é fato, porque eu vi vocês passando por movimentos muito desafiadores, né? E tendo êxito, né? Atrás de êxito no sentido de não ausência de sofrimento, né? Eventuais recuos, mas um crescimento consistente quando pensamos em médio prazo. E a gente vem falando aqui na rádio, Diego, sobre esse momento que nós estamos. Eu queria a tua consideração, porque eu sei que você é da área. E assim, a gente está no momento, falávamos aqui nos bastidores, menor índice de desemprego da série histórica. Nós temos a maior taxa Selic dos últimos 20 anos, ainda que tenhamos tido um breve recuo agora de 0,25 em pontos percentuais, mas o Boletim Focus, que saiu na semana anterior, já sinaliza, né, e aí, sem entrar no mérito do último, eu gosto sempre de pegar uma referência um pouco mais antecipada. Nós estamos ali semana a semana tendo uma nova projeção, e aí a projeção que era de 12,5% indo para 13% no final de 2026. Nós temos uma volatilidade cambial um tanto quanto complexa, né? Ela tem tido recuos em função, né, nos fatores de guerra e tudo mais. Enfim, fechando isso, a gente tem um ambiente... A crise do combustível. A crise do combustível, exato. O IPCA avançando, o IGPM avançando em níveis consideráveis. Sim. Se pensarmos no crescimento em percentual. 0,8 percentual sem usar essa semana como referência, mas quando você pega de baixo para cima, ele representa muito. Então, dito isso, e agora, para não me estender, estou falando demais, eu queria a sua opinião, porque é uma equação que eu ainda não tinha visto. Em 45 anos de vida acompanhando o mercado, praticamente aí 25 a quase 30 anos, é uma equação muito diferente. Então, eu queria a tua opinião sobre isso e a vivência prática do dia a dia, de quem está ali na lida no varejo. É um desafio grande. Como você disse, a gente está num contexto inédito, a minha concepção é essa. Eu também não reconheço na história, até nos livros, na academia, a gente não reconhece o momento. É óbvio que a gente passou por crises, a humanidade passou por diversas crises no passado, mas com tantas variáveis simultâneas acontecendo ao mesmo tempo, eu entendo que a gente tem passado por um momento bem delicado, desafiador para qualquer empresário, para qualquer empresa, desafiador para a economia, não somente a nossa economia doméstica, hoje o Brasil, mas a economia de uma forma global. Então a gente tem passado por uma situação bem delicada. Você falou de desemprego, né? Você falou, hoje você não consegue falar com nenhum empresário que não tem dificuldade de contratação. Então a gente tem um viés aí difícil da gente conseguir equalizar oferta de emprego com necessidade das pessoas quererem, se disporem a conseguir, a querer ir ao emprego e conseguir. Então é bem complicado hoje, né? Todo empresário ele passa por... a gente falava muito, eu lembro, na faculdade, lá estudando administração, economia, contabilidade, onde a gente tem nossa formação no passado, a gente falava muito de mão de obra qualificada, né? Hoje em dia a gente já pulou essa fase, mão de obra qualificada já ficou no idealismo que a gente já nem tem, né? Recursos humanos, passou para recursos humanos. Hoje em dia a gente olha para a capacidade produtiva hoje e as empresas elas são dependentes, né? E a gente vê muita dificuldade da gente conseguir ter essa geração que vem vindo aí, posterior, querendo trabalhar, querendo ingressar no mercado de trabalho, querendo ser participante e evoluir as empresas com aquilo que eles podem agregar. Então é um desafio grande, né? É um desafio grande, parto da premissa que atrelado a isso a gente tem uma parte econômica muito volátil, né? A gente tem hoje uma dificuldade grande de capitalização das empresas, né?
como é que a gente vai conseguir fazer o capital de giro, como é que a gente vai conseguir fazer os investimentos que a gente havia planejado, né? Porque a gente hoje vive o planejamento que a gente fez há 2, 3 anos atrás. Né? E quando a gente coloca, todo o contexto já mudou. Contexto econômico, contexto de captação de recursos, investidores disponíveis a injetar dinheiro no mercado, então a gente já passa hoje por dificuldade grande. Eu falo da pandemia, HP, quando a gente já estava fazendo esse trabalho de casa, a gente tinha 2 lojas, a gente tinha 2 centros de distribuição, a gente tinha muita coisa até distribuída de uma forma a conseguir atender dentro de uma área territorial que a gente entendia que era estratégica para a empresa. E aí, logo antes, ali 1 ano antes da pandemia, a gente já começou a trabalhar alguns enxutamentos, né? Vamos lá, a gente precisa otimizar aqui, a gente precisa otimizar o espaço lá, a gente precisa otimizar essa equipe, a gente precisa otimizar esse setor, a gente precisa otimizar o espaço que a gente armazena os materiais, a gente precisa otimizar a loja, tudo isso é recurso, são recursos investidos, são mão de obra, Então a gente já vinha, no ano antes da pandemia, já com esse projeto, um projeto da gente se tornar mais competitivo olhando para dentro, né? E aí, de repente, a pandemia veio, toda aquela situação, e quando a gente olhou a pandemia acontecendo, a gente pensou, meu Deus, ainda bem que a gente teve o discernimento de fazer algumas coisas aqui dentro, nesse último ano, o ano anterior ali, para que a gente pudesse realmente passar pelo momento de pandemia, que a gente sabe que, infelizmente, muitas empresas passaram muitas dificuldades, muitas vieram até não existir mais, e a gente conseguiu passar dentro da nossa proposta de diversificação de portfólio. Isso também foi fundamental, né? Porque a gente via os estabelecimentos fechados, restaurantes fechados, empresas fechadas, condomínios fechados, escolas fechadas, enfim, esse é nosso público, a gente atende esse público todo mundo fechado, quem vai comprar de mim, para quem que eu vendo, e todo mundo passou por essa dificuldade, mas ao mesmo tempo a gente tinha uma diversificação grande de portfólio capaz de conseguir equilibrar aquilo que obviamente houve redução, né, de faturamento, de venda, mas que a gente conseguiu equilibrar isso dentro, quando a gente coloca os segmentos todos, a gente consegue trabalhar de uma forma que a gente conseguiu equilibrar e ao mesmo tempo foi um ano que a gente conseguiu crescer. Então, por toda dificuldade, a gente teve um papel também preponderante no momento de crise, né, ali da pandemia que você citou, onde a gente vendia alguns produtos, né, a gente vende até hoje, né, esses produtos de linha de higiene, né, higiene profissional inclusive, álcool gel, álcool 70%, então coisas que dentro, os desinfetantes à base de quaternário de amônio que foram muito utilizados, onde a Anvisa divulgou, né, de maneira ampla, né, a eficácia desses desinfetantes que a gente já trabalhava, que a gente já vendia, né, para empresas em geral. Então isso tudo fez com que também o próprio consumidor final conseguisse ter esses produtos de uma forma que a gente praticamente vendia de maneira corporativa, eles puderam ter acesso, a gente teve esse trabalho de a gente ficar aberto durante os períodos de pandemia para que a gente pudesse atender a necessidade da população, porque as máscaras descartáveis, produtos que a gente já vendia também, a gente conseguiu abastecer também a comunidade em geral para poder passar por esse momento de crise, né? E ao mesmo tempo eles aprenderam, né? Hoje a gente tem muitos clientes daquela época que, agora eu aprendi a usar o desinfetante, eu aprendi a usar a luva, aprendi a usar a máscara da maneira correta, né? Isso tudo também proporcionou um aumento do conhecimento de uma forma geral e a gente pôde também um pouco ajudar, né? Não só nesse sentido. Obviamente a gente tentava ajudar, a gente teve até ajuda, né, do monitoramento policial da época, onde ajudava a gente a poder fracionar esses produtos e ajudar a atender de uma maneira que a gente, né, não tivesse uma quantidade grande de pessoas ali, né, dentro do estabelecimento, que havia limites disso, mas hoje olhando para trás a gente vê que a gente conseguiu agregar de uma maneira muito positiva aí. É surreal, né? Pensar que a gente passou por tudo isso, né? Eu tava lembrando esses dias com a minha família e falei, meu Deus, olha o que nós passamos. Mas nesse contexto, Bruno, isso que acaba sendo interessante, né, Bruno? A gente fala sobre isso aqui. As coisas são de repente e tá minimamente preparado, ainda que nós não saibamos o que é esse de repente que vai talvez se aproximar de nós, é importante que é a nossa capacidade de planejamento.
programa passado, a gente estava comentando, semana passada, sobre a importância do planejamento e como isso vem mudando ao longo do tempo. Você falou, nós somos talvez resultado de escolhas e decisões complexas, muito provavelmente, que foram tomadas há 2, 3 anos atrás. Mas a capacidade de planejamento ela vem encurtando, né? Talvez você vai lembrar disso nos livros. Planejamento estratégico, você ia para um hotel, fazia ela para um ano, aí foi recuando, aí semestral, quadrimestral, bimestral, mensal, a gente faz planejamento semanal com validação diária. Exatamente. Né? Eu tenho empresa de consultoria, isso é muito usual, sei que vocês assim o fazem. Mas me chamou a atenção um pouco essa questão da pandemia, que você citou, pelo preparo. Porque assim, a nossa capacidade de lidar com o inesperado. Eu tenho falado muito aqui na rádio, eu queria a tua opinião sobre isso. Já tem fatores demais que nós não controlamos. Então eu não consigo controlar como vai estar a política econômica do meu país. Isso foge da minha alçada. Eu não consigo controlar se o governo que vai entrar é aquele que defende, em tese, uma pauta mais corporativa do que social, enfim, né? E não estou falando que o governo X defende o certo ou o outro defende o errado. Estou falando o contexto, a dirigibilidade da nação, vamos dizer, né, dessa forma. Eu não consigo entender esse contexto sobre o ordem pandêmico, de saúde pública. Nós não conseguimos controlar se o meu colaborador vai ou não adoecer nesse momento, embora a IA hoje já esteja começando a predizer muita coisa. Mas o que eu queria dizer, naquilo que eu tenho controle, eu não posso negociar. Eu não posso, porque senão se torna uma miopia sem tamanho, uma desinteligência, né? Naquilo que está minimamente ao meu alcance, eu preciso levar, né, com uma certa maestria. Eu queria a tua opinião sobre isso, porque eu sei que a HP normalmente ela caminha um pouco nessa vertente que eu exemplifiquei, né? É muito importante, porque na verdade assim, a gente tem que trabalhar com planejamento, e nesse planejamento a gente tem que ter planos contingenciais. Nesses planos contingenciais a gente tem que estar preparado, é como você disse, a maioria das variáveis a gente não controla. As poucas que a gente controla, a gente tem que trabalhar muito bem, e dentro desse planejamento a gente tem que ter o plano B, plano C, plano D. Por exemplo, vou dar o exemplo agora da crise, né, do petróleo que a gente está passando. Então, assim, hoje a gente pensa HP Plásticos, né? Plásticos é um derivado de petróleo. Então, a gente está tendo várias oscilações, não só de matéria-prima, falta de matéria-prima para produzir. Isso faz parte, mas isso aqui poderia ter acontecido a qualquer momento. E a gente já tinha que ter um plano desenvolvido para esses momentos. Então, a gente já vinha desenvolvendo. Esses planos eles entraram em vigência a partir do momento que a gente entrou na crise, que a gente sabia que é só questão do tempo, uma hora a crise chega, e ela vai chegar em todos os aspectos. Chegou na crise de saúde global, saúde, né? A gente já viu outros rumores de possíveis pandemias depois do Covid, então se a gente não tem isso mapeado, desenhado, se acontecer, se faltar diesel, se faltar petróleo, se faltar, a gente vai fazer o quê? Como é que a gente vai trabalhar? Que produto que a gente tem para ofertar? Qual fornecedor a gente tem, o estoque que a gente tem, trabalha para quanto tempo. Esses são itens de curva A, B, C ou D dentro do meu portfólio. Então, quais fornecedores mapeados para eu poder fazer uma expansão? Ou seja, eu tenho um fornecedor de copo, mas eu tenho mais 5 fornecedores mapeados, negociados. A gente trabalha com algum tipo de parceria já com eles, em outros itens ou naqueles itens. Isso tudo já faz parte de um planejamento prévio. Então, o empresário ele não pode ser pego de surpresa. O empresário que é pego de surpresa e agora o que eu vou fazer, ele está dentro de um escopo grande de pessoas que estão desorientadas, desesperadas naquele momento de crise. E momento de crise é onde as coisas tendem a ficar mais caras, momento de crise onde a dificuldade de concorrência já se torna muito maior, as próprias sobrevivências das nossas empresas já é cogitada. Então são momentos onde a gente não pode, né, se tornar refém desse tipo de situação. Então a gente já tem que ter esses planos de contingência mapeado. Então hoje a gente está numa crise, meu setor é muito afetado? Claro que é. Os meus clientes estão sendo afetados? Também. Mas a gente, não só nós, mas também os nossos clientes, a gente já vê um preparo melhor, né, para a gente poder passar. A pandemia nos trouxe essas lições, né? Nos trouxe, a gente precisa trabalhar melhor, a gente precisa mapear melhor, a gente precisa desenvolver melhor, a gente precisa ter o planejamento mais bem elaborado. Então isso faz parte aí para a gente poder passar por esses momentos de crise sem ser tão afetados. Engraçado, né, Bruno? Você está nos bastidores aqui, mas entra o aspecto da vulnerabilidade, né? A palavra que eu estava pensando aqui enquanto você falava, Diego. Porque assim,
você usou muito bem e reforçou um pouco da minha fala. São variáveis em demasia não controláveis, né? Então isso nos gera a natural vulnerabilidade, soma-se a isso a insegurança jurídica do nosso país, né? Soma-se a isso as reformas estruturais que temos, por exemplo, agora nesse ano, e a gente vem falando muito isso, você que está conosco no negócio é o seguinte, vem acompanhando, então nós temos a reforma tributária, que traz um eixo de interrogações muito amplo e ao mesmo tempo uma capacidade de adequação um tanto quanto questionável, não por enquanto, mas nós certamente perceberemos isso. Eu tenho falado aqui, né, Bruno, sobre o split payment, por exemplo. O Oswaldo Arana trouxe com maestria, que vai ser a retenção do imposto na fonte, no ato da transação comercial, então isso vai impactar o fluxo de caixa das empresas. A norma regulamentadora 01 agora, que vem trabalhar as doenças psicossociais, que certamente vai ter um impacto ali na condução do capital humano e também no gerenciamento de recursos. E isso é algo pouco debatido, a gente vem falando sobre isso aqui. Aliás, Bruno, acho que vale o reforço com o Alfredo e com os demais pares para a gente falar sobre o impacto na cadeia de recursos financeiros em relação à NR1. Vale a pena a gente trazer para a bancada. A gente vem falando muito sobre, de novo, variáveis que nós não temos ali, talvez, a totalidade da compreensão. E uma palavra que eu queria passar para você, a gente deve ter 3 minutos, bem rapidamente, a sua opinião sobre a intencionalidade. Porque, assim, que é a palavra-chave para 2026 do nosso programa. Qual tem sido a sua intencionalidade? Porque nessa amplitude de vulnerabilidades, eu preciso ser intencional e estar sempre um passo à frente. Não tenha dúvida. E essa é uma palavra que a gente tem que usar para vários segmentos da vida, né? Então, não é só na questão empresarial, não é só na questão econômica, mas em casa, planejamento familiar, educação de filhos. Se a gente não for intencional, né? Intencional é a gente saber onde a gente está, a gente ter uma noção clara do nosso momento, para a gente poder fazer, né, tomar algumas ações, alguns planos de ações, né, dentro daquilo que a gente tem de expectativa e planejamento, para que a gente possa agir, né, à medida que o tempo vai passando, para que a gente tenha esse preparo melhor, né? Então, não tenha dúvida disso. Essa intencionalidade a gente tem que ter, não só para isso, dentro do casamento, dentro da criação de filhos. Se a gente for levado, vou deixar a vida me levar, não é por aí, não é por aí, porque se a gente for pensar em José, o planejamento que José fez por 7 anos, então a gente sabe muito bem que o planejamento ele faz parte, né, do empresário e do cristão. Perfeito, perfeito. Bruno, quanto tempo temos? Encerrando, 2 minutos, eu quero convidar você a não sair daí. Estamos falando aqui de áreas e eu volto a dizer, você que talvez não tenha um negócio e está ouvindo aqui um escopo de um negócio talvez minimamente preparado, né, no sentido de compreensão de cenário, eu queria que você se atentasse a isso. Nós tivemos um programa e nós reforçaremos aqui no negócio o seguinte, a condução dos lares também, Diego. Porque eu entendo assim, é um cenário um tanto quanto complexo para todos. Então, claro, às quartas-feiras a gente traz muito esse eixo, né, na frente corporativa, mas nós aqui como pessoas físicas, na condução dos nossos lares, eu percebo que essa compreensão, eu me lembro, para finalizar, Bruno, quando o ministro, então o ministro da Economia do governo anterior, ou o ministro da Fazenda, né, que teve essa mudança de nome desse governo, vinha uma portaria, soltava uma portaria, eu já estava lendo essa portaria, porque eu não posso confiar na intenção deles, eu não sei como estão intencionados, e nem se essa eventual ação vai me favorecer ou me deixar ali um cenário mais complexo frente à minha casa. Então a gente precisa ter intencionalidade, buscar informações, e sim, nós temos condições de ter acesso. Em um momento onde as pessoas vêm pensando por nós, a gente precisa criar um pouco uma cultura e uma rotina de sermos talvez disruptivos e pensarmos por nós mesmos, né, e deixar a nossa ingenuidade muitas vezes de lado. O negócio é o seguinte, voltem no máximo 2 minutos, não saia daí, que o segundo bloco vai pegar fogo aqui em instrução para o ambiente corporativo e também para os nossos lares. Não saia daí, voltamos em 2 minutinhos, até já. Estamos de volta pela 94.1 FM, aquela que toca o seu coração, vem com a gente aqui na Novo Dia. Estamos no ar com O Negócio é o Seguinte, sempre trazendo informação bem aqui na bolinha preta, você que está acompanhando no YouTube, que faça a diferença na minha e na sua vida, o chamado Brasil Real. Nós temos o compromisso de levar para você informação, né, Bruno? Ou informações que façam diferença no nosso dia a dia, para você que tem um negócio, para você que está em transição de carreira, você que eventualmente pense ou esteja aí desenhando uma nova oportunidade, aí, uma nova busca, né, de possibilidades na sua vida, ou ainda que está buscando uma vaga de emprego. Acompanhe o negócio seguinte, coloque na sua agenda. Eu quero fazer um convite para você. Bruno, eu não falei no começo do programa, vou falar agora.
para o pessoal baixar o nosso aplicativo, né? O aplicativo da Novo Dia. Coloca aí na sua loja de aplicativos, em especial, por enquanto, na Play Store, Rádio Novo Dia FM, você vai nos encontrar toda a programação em tempo real no seu celular. Eu tenho todos os dias aqui a programação da Novo Dia. Também quero lembrar você do 3037 1900, 3037 1900, para você enviar para cá suas críticas, elogios, sugestões. Falamos em alguns programas e vou reforçar, nós estamos nos programando, eu espero verdadeiramente que não demore, né, Bruno? Para que a gente possa visitar as cidades. No negócio é o seguinte, itinerante. Já temos o apoio do Amaury, um abraço ao Amaury Tirapelli, nosso diretor aqui da rádio, né, Bruno? Falou que vai estar apoiando a nossa iniciativa aí, também tem essa ideia de ir para cidades, conversar com você, empresário, conversar com você que está buscando uma nova oportunidade. De repente vou te encontrar ali caminhando e falar, quer dar uma palavrinha aqui no Novo Dia? A gente vai entrar ao vivo com vocês em toda a região. Diegão, você que quem chegou agora vai te conhecer daqui a pouco. Quem já está com a gente no começo, quem sabe ele não se encontra, porque, cara, eu vou te falar, Bruno, como tem van da HP andando para lá e para cá, cara. Os caras têm uma parece as empresas de locação de carro, cara, a gente vai andando e vai trombando, assim. Pelo menos os caras dirigem bem, viu, Diego? Que bom, fico feliz. Os caras não atrapalham a gente no trânsito. Vou te confessar que muitos amigos me mandam, tô vigiando a van aqui, tô vigiando a van, tá na minha casa, tá não sei aonde, tá no meu negócio. Enfim, os caras têm uma fama presente, cara, tá em todos os lugares. Eu vejo no grupo, que a gente tem um grupo lá de amigo antigo, vamos ficar pra lá e pra cá. Muito bom, quem sabe a gente não tromba e a gente não leva HP no negócio seguinte nas cidades. Tá feito convite pra gente ir junto. Quero deixar um versículo para você que chegou durante o programa, lembrando você que está chegando agora, muita gente chegando, o negócio é o seguinte, de coração, muito obrigado. Toda essa programação é feita com muito carinho para que a gente possa cumprir a nossa missão. Esse programa nasceu com um propósito, que nessa bancada Cristo possa ser o centro e brilhe de verdade, porque nós não temos condições para isso. E quem deu o tom do bate-papo seja sempre o nosso entrevistado, hoje gentilmente o Diego Mendes, cedendo aqui o seu tempo para falar um pouco sobre o negócio, instruir, né, todos vocês ouvintes, e instruir todos nós, né, Bruno? Eu estou saindo daqui do primeiro bloco diferente de como nós chegamos aqui na rádio, e que seja assim. O versículo de hoje está em Zacarias, capítulo 14, versículo 9, que diz o seguinte: o Senhor Deus será o Rei do mundo inteiro. Ele será o único Deus e todos os chamarão de Senhor. Nós já cremos que Ele é o Rei do mundo inteiro, e esse versículo nos traz uma condição de compreensão também futura, onde toda língua vai confessar e todo joelho vai dobrar que Jesus Cristo é o Senhor. Assim nós cremos, e que essa mensagem poderosa do Evangelho possa invadir a sua casa, invadir o seu trabalho, invadir o seu carro, o seu celular, ou até mesmo as suas relações humanas, né, Diego? Falávamos no início, em um tempo tão complexo da nossa história, as relações se estremecendo, o amor realmente se esfriaria, já diziam as Escrituras, e a gente tem visto isso na prática, que nós possamos ser talvez pequenas vozes, né, em desacordo com tudo isso. Que no que depender da minha vida e da sua vida, meu querido ouvinte, tenhamos paz com todos, mas obviamente sem deixar de lado a verdade do Evangelho, ainda que com muita graça, que nós possamos ser boca de Deus onde o Senhor assim nos levar. Diego, mais uma vez, obrigado, viu, pela companhia. Nós fechamos o primeiro bloco falando um pouco sobre essa questão momentânea da nossa história recente e a história real. O hoje acordou assim, tamanha vulnerabilidade, né? Aí que nós vemos que nós somos pequeninos, né, quando olhamos para a ótica do Evangelho. Mas pensando como empresários, como pais de família, a gente falou muito sobre intencionalidade, que vem sendo uma palavra recorrente no programa, e você trouxe uma fala que me lembrou da nossa vulnerabilidade. Toda vez que estamos vulneráveis, acho que você falou muito bem, a gente precisa ir em direção àquilo que nós minimamente podemos fazer. Cremos no Evangelho, palavra final do Senhor, a gente pode fazer planos, a resposta certa vem dele, mas eu creio também que o Senhor espera essa movimentação da nossa parte. E dito isso, eu queria ouvir um pouquinho de você em relação ao consumo, ao comércio. Nós tivemos aqui recentemente o Alvanes Gava, um grande abraço a todo o pessoal do Cincoval, tenho o privilégio de caminhar 11 anos com o Cincoval, uma gestão muito intensa, com muita iniciativa, e ele trouxe um pouco dos dados do varejo. E você, como varejista, tem um modelo de venda de atacado também, eu sei disso, mas participa diretamente do varejo. Qual é a sua percepção atual sobre esse momento? Muito livre aqui, nós não estamos falando nem bem nem mal de governo, nem bem nem mal de lados políticos. Assim, qual a sua percepção atual sobre esse momento do varejo, dessa história recente que nós temos? Na verdade, vem mudando aí ao longo dos últimos anos aí de maneira bem significativa, né? Pode-se falar primeiro pelo comércio eletrônico, né? Como é que ele vem mudando, né? A forma com que a gente tem os nossos negócios, porque a maioria dos comércios, né? A gente, vou abrir uma porta, vou abrir um estabelecimento, vou alugar um espaço,
A ideia é proporcionar um espaço presencial para os seus clientes, né? Mas hoje em dia é muito mais abrangente do que isso, né? A gente tem que trabalhar, é o que eu digo lá dentro da empresa, a gente tem que trabalhar todos os canais que a gente tem, né? Porque a gente não pode ficar refém somente de um único cara, só tem a porta aqui, tem uma empresa aqui e tal, se o cliente entrar bem, se não entrar, ok. Não, não é, não dá mais, né? Então hoje a gente tem que diversificar também, não só o mix de produtos que eu falei no bloco anterior, mas diversificar os canais, né, de atendimento, porque tem cliente, eu tenho cliente hoje dentro da nossa empresa que ele não quer conversar com o atendente, não quer conversar com o vendedor, ele não quer conversar com um robô, né, que a gente tem várias inteligências artificiais que respondem hoje as mensagens de uma forma instantânea e de até forma muito inteligente, mas ele não quer conversar com ninguém, ele quer simplesmente entrar, fazer o pedido dele, receber dentro da proposta que a gente tem de agilidade de entrega, e a gente tem que respeitar, né? O cliente ele tem a forma, o perfil, né, a preferência dele, né, de querer buscar, e a gente tem que respeitar. O nosso papel do lado de cá é proporcionar aberturas de canais com que ele se sinta melhor atendido. A satisfação do cliente, a gente sabe de economia, de administração, a satisfação do cliente é aquilo que move os negócios, é aquilo que gera renda, né, para as empresas. Então, no meu ponto de vista, tem mudado muito, né? O cliente físico, ele é presente, mas cada vez menos presente. A gente tem visto isso de maneira significativa, os dados demonstram isso, os comércios eletrônicos, eles têm, né, evoluído muito, né? Uma das dificuldades que o comércio eletrônico tinha era os prazos de entrega. Hoje a gente consegue comprar determinados produtos que recebem em 2, 3 dias, que é algo com um avanço significativo que a gente teve, né? Então essa evolução toda tem feito com que a gente tenha, né, esses canais aí prontos. Então hoje a empresa ela tem que investir em atendimento WhatsApp, atendimento telefônico, sim, atendimento robotizado, está nos marketplaces da vida. Então a gente precisa diversificar para a gente poder conseguir atender. Ficar refém só em um único canal que você atenda, realmente, aí você realmente está correndo um risco. Aí a gente não está trabalhando bem as variáveis internas para que a gente possa realmente gerenciar essas mudanças. As mudanças elas são muito rápidas. Hoje em dia, quando você menos vê, sai um site novo, sai um aplicativo novo, o cara que só fazia vídeo lá, era um aplicativo de vídeo, já começa a vender. Então você hoje tem que estar trabalhando, né? Tem o Google Shopping que ainda as pessoas utilizam bastante, cada vez mais, né? Então, já o Google Shopping antigamente é só expor o produto, vão saber onde a empresa está. Ah, não, calma, agora já dá para expor o produto. Não, agora além de expor o produto, você já coloca que retine em 1 hora. Então, são coisas que a gente vai evoluindo e a gente tem que estar, né, caminhando aí em consonância com essas evoluções. Engraçado, né, Bruno? O dinamismo do mercado que traz a pronta resposta, né? Eu queria explorar um pouco mais isso, mas eu acho que você falou muito bem. Essa pronta resposta ela precisa acontecer em tempo real, no meu humilde entendimento. E eu acho que você tocou num ponto que é sensível, que é como a gente enxerga o nosso público-alvo. Né? Colocar um pouco o óculos do cliente, ter o foco, né, seu ponto de vista, foco do cliente, não somente no cliente. Né? Eu entendo a perspectiva dele em relação ao consumo, e pelo pouco que você falou, vocês foram entrar nessa direção. Eu queria, se você puder explorar um pouco mais, porque quando a gente fala dessa frente multicanais, a gente está falando para um público um pouco mais aqui, o pessoal, eu ouvi recentemente, nós já conversamos no passado sobre isso, que a nossa região ela tem uma população um pouco mais, vamos usar um termo no bom sentido da palavra, provinciana. Né? Então tem um estilo ali um pouco mais tradicional e tudo mais, e muitas vezes eu enxergo o empresário um tanto quanto, me entendam bem, ouvinte da Novo Dia, mais pacato em relação a esses avanços. Acomodado. Acomodado, exatamente. Aí a gente confunde a palavra, e eu tenho esse erro, tá? O Bruno tá aqui, ele pega no meu pé por isso, que é um público mais conservador, mas isso não passa a não ser conservadorismo. Passa a ser ali talvez um descompasso com o que o mercado momentaneamente pede. Acho que você tocou num ponto, se você puder explorar, porque isso nós não, talvez, o Bruno, a gente possa avançar também nessa pauta. O negócio é o seguinte, é legal por isso, ele vai se construindo no ar, né? Para quem está nos ouvindo sabe que a gente não faz a pauta. O dia que chega, nós vamos falar do que. Então, claro, a gente minimamente combina o tema, mas a gente constrói ele no ar. Porque, assim, essa nova dinâmica do consumidor, ela nos traz alguns desafios. E não são tão complexos assim, mas eu percebo ainda esse tom pacato, não conservador. Queria a tua opinião. Eu acho que faz sentido. A gente tem nosso contexto de cidade,
a gente tem, eu concordo com você, a gente tem um pouco desse perfil de cliente ainda ter esse conservadorismo, querer ir nos estabelecimentos, visitar, olhar os produtos, que isso é uma coisa que o comércio eletrônico ele não proporciona ainda, né? Pode ser que um dia sim, né? A gente não pode duvidar, né? Existem alguns projetos para que se torne de uma maneira mais palpável, né? Que os clientes visualizem os produtos e saibam exatamente aquilo que eles estão comprando, mas eu concordo com você que a gente ainda tem, né? Mas HP, eu falo, né? Não só nós, mas a gente conversa com muitos empresários aí, comerciantes aí da cidade, a gente já tem uma proposta de atender não só Londrina, mas atender a região, né? E cada vez conseguir fazer uma ampliação territorial significativa, né? Os próprios sites eletrônicos, né? Que a gente tem muitos clientes fora de Londrina, tem muitos clientes do Rio de Janeiro, muitos clientes de São Paulo, muitos clientes de Santa Catarina, que compram produtos nossos justamente por conta do comércio eletrônico. Então isso faz com que a gente tenha que expandir o nosso jeito de entender, né, que tem que respeitar um contexto nosso aqui interno, territorial, dentro de Londrina, mas tem que entender também que o público, de uma forma geral, a nível nacional, eles já tem outro perfil, outro tipo de entendimento. Então, eu até muitos amigos que abrem site, não, vou começar a vender no site, tudo, aí começa a ter as devoluções, o cliente não gostou, ele tem o direito, tá lá na legislação, né, faz parte da lei. Então, mas eu vou ter que devolver, vou ter que pagar o frete reverso, cara, faz parte do negócio, isso faz parte do negócio. Então, a gente tem que cumprir, obviamente, a lei, mas tem que entender o perfil do cliente que está comprando dentro de determinado canal. A gente tem um canal de WhatsApp, eu tenho elogios do nosso bot eletrônico que a gente tem, né, inteligência artificial conversando com os clientes muitas vezes dentro das nossas estruturas de canais de atendimento, e a gente recebe elogios dos atendentes virtuais nossos que atendem lá. E por quê? Porque faz parte. O Bruno tá rindo aqui, o Bruno tá rindo, desculpa de como o Bruno tá rindo. Tipo, cara, vocês estão atendendo melhor, não, mas não era no robô, pô, tá melhor que o humano do outro lugar que eu comprei. Mas ó, teve uma situação engraçada que o cliente chegou na loja e falou assim, eu gostaria de falar com a Fabi. Fabi, quem não conhece, é minha esposa. E é o nome da nossa atendente dentro da nossa plataforma. E o cliente falou assim, ela me atendeu tão bem que eu queria comprar com ela. Então, deixa eu te explicar, ela não é uma atendente. Ela é uma atendente virtual, não é uma atendente física. Mas é porque o cliente falou assim, poxa, eu fui tão bem atendida, ela me explicou tão bem, ela expôs, porque a gente tem. Isso vai pro meu, desculpa, cara. Mas faz parte. Vai pros meus treinamentos isso, Bruno, vai pros nossos treinamentos corporativos, cara, é o fim do mundo isso. A gente às vezes tem aquele desafio enorme para o atendimento foi ruim, mas o robô tá atendendo melhor que faz. Desculpa, não, faz parte. Então eu penso assim, a gente tem que estar adaptado, né? A gente tem que estar adaptado. Então a gente tem várias formas de ampliar a receita, né? Eu posso ampliar a receita com o aumento de equipe comercial? Posso. Aumento de canais? Eu posso. Aumento de portfólio? Ok. Então eu posso trabalhar preço, taxa de marcação? Também posso. Mas são várias variáveis, né? Obviamente a sua empresa, ela precisa ter a estratégia bem clara, eu quero trabalhar nesse segmento, com esse preço, com essa taxa, atender tal canal, depois eu vou ampliando para cá, vou ampliando para lá, porque faz parte, né? Isso tudo a gente só consegue hoje olhar e conseguir desenvolver, porque a gente já foi dando os passos anteriores que nos fizeram entender que a gente não pode estar olhando só para dentro, a gente tem que olhar para fora como uma forma da gente conseguir ampliar a nossa rede de clientes. Então é isso, eu entendo o nosso contexto interno, mas eu acho que a gente de maneira alguma deve ficar acomodado como forma de pensar que todo empresário ele deseja faturamento, né? Ele deseja clientes, é o que move os negócios, é o que mantém os recursos humanos dentro da estrutura. Então a gente amplia benefícios para os colaboradores justamente provenientes dessas estratégias todas que a gente tem desenvolvido, mas faz parte. E obviamente, né, a gente está aqui numa rádio cristã e muito bom por isso, que nada disso tem sentido se a gente não tiver Deus movendo por trás, Deus dirigindo, Deus guiando, Deus, sabe, eu vejo isso muito claro nas mudanças que a gente fez antes da pandemia, que eu toquei no primeiro bloco. São coisas que, meu Deus, a gente para pensar e fala, parece que não veio de mim, né, Deus que foi, né, dando discernimento e movendo para que a gente pudesse
passar por determinadas coisas, ter tomado algumas decisões ali. Obviamente a gente ora bastante, a gente coloca nas mãos de Deus, mas muitas vezes a gente dá passos errados, né? O coração é corrupto, enganoso. Às vezes a gente tem algumas omissões que também a gente precisa fazer uma autorreflexão também, temos da nossa fé, né? Então a gente precisa ir ponderando, equilibrando essas coisas, mas nada disso acontece se Deus não estiver por trás abençoando, não tenha dúvida disso. Que legal, né? Legal quando a gente converge, né, as escrituras com o nosso dia a dia de trabalho, que seja assim na nossa vida. É um desafio pra gente, né, cara? É um desafio porque nós somos ali, estamos sujeitos, né, a lidar com essas intempéries do dia a dia e a gente, muitas vezes a gente acaba esmorecendo, né? Então é legal saber que o Pai acaba nos conduzindo em detalhes. Eu lembro daquela passagem de Paulo que fala, ó, se a gente, né, se Deus permitir eu vou para lá, se Deus permitir eu vou para cá, se Deus permitir eu vou visitar vocês. É isso que ele escreve nas cartas muitas vezes, né? E é assim, ele tem o planejamento dele, né? Paulo tinha o planejamento, ele tinha os desejos, mas obviamente a ideia é se submeter isso diante da vontade de Deus e da providência dele. É engraçado falar isso, né? Porque aproveitando aqui o ensejo, você que está com a gente, sabe que a gente, se você tem uma fé diferente, fique muito tranquilo aí com as suas convicções, mas estamos em um ambiente que nos possibilita falar que cremos, como eu sempre começo o programa reforçando, né? É aquele texto que nós pedirmos, né? Tiago, salvo engano, 1,5 que fala, peça sabedoria que lhe é dada deliberadamente, né? A gente tem que buscar sabedoria nos nossos negócios, nos nossos afazeres, e é um desafio para nós, porque a gente acaba sendo movido, o trabalho ele evidencia muito a nossa capacidade humana, né? Braçal, mental, a nossa energia, então é como se nós estivéssemos fazendo tudo, mas a luz do que cremos, né, cara, é diferente. Não, e a sabedoria nada mais é, porque a própria palavra fala, né? Provérbios, a sabedoria é o temor do Senhor. Isso. Então, é o princípio da sabedoria. Então, o temor do Senhor nada mais é do que, ó, Deus, eu me submeto ao Senhor, o Senhor é soberano, o Senhor é Deus, sabe? Ó, eu sou, né, ínfimo aqui diante do Senhor, me submeto à sua vontade, ao que o Senhor quiser, né? Então, com bastante humildade, que a ideia é essa, né? E aí... isso é a sabedoria, ela parte daí. É a parte da onde a gente auto se reconhece na nossa pequenez diante do Senhor e reconhece a grandeza dele. É exatamente isso, por isso, bem lembrado, que é o temor do Senhor, né? Isso faz com que a gente volte os nossos olhos nos reconhecendo, né, cara? É um desafio pra gente, então você, ouvinte da Novo Dia, que possa ser assim, né, na nossa trajetória aqui. E eu vou deixar um convite para você, ouvinte, o dia que você perceber que o programa tomou um caminho diferente desse, que você puxe nossa orelha aqui no 3037 1900, porque a gente pensa justamente isso. A gente tem comentado aqui, obrigado, Diego, o programa ainda está rolando. Quanto tempo nós temos ainda, Bruno? Tem tempo, hein? Mas assim, a ideia nossa aqui é que se através da nossa ajuda, pegando o case que vocês têm lá, essa história que vocês fazem, um pouco da... Cada convidado traz uma porção. E é muito legal que a gente tem... Normalmente os convidados aqui têm uma fé convergente com a nossa. E se a gente ajudar no final de um ano, um emprego, né, Bruno? A gente vem falando muito isso. Se um emprego e renda for garantido, a gente cumpriu a missão de abrir mão dos nossos almoços, muitas vezes, com as nossas famílias, para chegar aqui e levar uma mensagem que faz diferença para você. Então, esse é o intuito do negócio, é o seguinte, e verdadeiramente nós falamos isso. O dia que nós perdermos eventualmente essa essência, e que isso nunca aconteça, mas se nossa fragilidade humana, a gente perder isso, que você possa ser o primeiro a puxar aqui a nossa orelha, porque a ideia é que a gente possa estar submetido àquele que nos criou, que nos tirou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Diego, eu quero, ainda se você me permite, reforçar um pouco, nós temos falado aqui em alguns programas, às quartas-feiras, sobre a importância da departamentalização nas empresas. Né? Ah, mas eu tenho uma empresa, a gente usa o exemplo aqui, uma empresa que vende ali uma confecção, bolos, né? Eu faço ali um artesanato, mesmo que você tenha ali só você, mais uma filha, um sobrinho trabalhando, essa empresa necessariamente precisa estar departamentalizada. Exato. Eu tenho que saber o meu estoque, tenho que saber o meu financeiro, como eu vou fazer as minhas vendas, quem vai mexer no meu Instagram e por aí vai. E a departamentalização eu vejo que ela não é tão tratada a maneira que deveria. Me corrija se eu estiver enganado, na sua experiência, não somente de HP, mas no todo, eu brinco que normalmente os departamentos eles acontecem de serem eventualmente bem geridos porque um sistema assim nos obriga. Então, de repente, tem um software lá na sua empresa que te obriga a trabalhar bem no eventual departamento, ou as compras que exigem que você faça uma separação ali manual, mas está longe de nós entendermos a departamentalização e a integração das mesmas como um fator protagonista das empresas. A gente vem defendendo muito aqui, já trabalhamos alguns projetos juntos, você sabe um pouco do meu ponto de vista, de departamentalização, recursos, processos e pessoas, né? Entender isso de maneira adequada. Eu queria a sua opinião, porque eu sei, aí eu estive muito próximo disso, claro, e ver como vocês tiveram cuidado quando você chegou, acho que você viu isso também à época no grupo,
E, de novo, aqui, parabéns a todo o time, Edna, João, todo o time por trabalhar isso também. Queria a tua opinião sobre isso, verdadeiramente, porque eu ainda vejo uma ausência de intensidade nesse eixo de trabalho nas empresas. Na verdade, ela provém muitas vezes da falta de preparo, né, de quem está dirigindo, né, as empresas, no sentido de ter esse discernimento. E ao mesmo tempo, obviamente, a gente tem as limitações de investimento, né? Eu digo, você fala de departamentalização, hoje a gente tem o comercial, tem o setor de estoque, tem o setor de logística, tem o setor de compras, tem o setor de RH, eu tenho o setor de marketing, tem o setor de qualidade, tem. Poxa, mas quantas empresas podem ter tantos setores assim? Na verdade, quando a gente é um microempresário e a empresa vai crescendo, a gente vai conseguindo evoluir, a ideia é que você vá alavancando de maneira progressiva. Obviamente você vai conseguir montar todos esses departamentos logo no início. Você vai ter que ir trabalhando de uma maneira com prioridades, né? Qual é a minha prioridade? Minha prioridade é eu quero ter um setor de comercial, estoque e logística. Já começa bem. Quem vai fazer o compras? Eu mesmo, que sou o diretor. Ok. Então você começa a fazer o compras, mas dali um pouco você vai precisar de uma equipe. Aí você começa, a ideia é ir evoluindo à medida que o fluxo de volume de processos eles vão se intensificando. Você vai ter que começar montando essas equipes. Essas equipes elas vão ser fundamentais para quê? Para que você, como gestor, dirigente da empresa, você consiga ter folga, né, de tempo, de estratégia, tudo, não só para pensar no negócio de forma estratégica, né, não só operacional, mas também como forma de você conseguir fazer essa expansão. Então, por exemplo, eu queria ter um setor de marketing maior, queria, só tem uma pessoa, mas hoje eu não posso, é o que cabe dentro da estrutura da empresa. Eu queria ter mais uma pessoa lá no RH, queria, mas por enquanto também é uma só. Eu, como dirigente, eu respondo pelo setor de qualidade. Não tem mais ninguém além de mim, mas eu respondo. A gente tem, porque existem processos a serem implementados, né, dentro de cada departamento, de cada setor desse que você, né, citou, e que a gente precisa trabalhar. Isso é o que? A gente é a mesma coisa que você falar assim, eu tenho um zagueiro, vou botar ele para jogar de atacante. Não é assim que funciona, porque você não vai ter uma resposta significativa fazendo dessa forma. Por isso que essa departamentalização é importante. Mas eu faço ressalvas também com relação a isso, principalmente quando a gente começa a expandir demais, né? Vou expandir e ao mesmo tempo a gente não faz o arroz com feijão, a gente não trabalha de uma maneira, né, onde a gente faça o básico muito bem feito. Então eu sempre falo, comece com o básico muito bem feito, sabe? Para que você possa dando um passinho de cada vez, evoluindo, e assim você vai conseguindo fazer essa departamentalização de uma forma organizada. Não só organizada, mas integrada. É o que a gente diz, né? Não tem como eu ter todos esses setores se eu tenho um software para cada setor. Não tem como. De trabalhar com um software, como é que eu vou integrar isso tudo? Quantas APIs eu vou ter que fazer? Então não é assim. Então a ideia é que você vai gerenciando, né? À medida que você vai departamentalizando, você vai tendo um bom RP que já te dá alguns insights para você poder já ter os dados, bases de trabalho, telas que os departamentos consigam produzir. Isso tudo vai fazer com que você se torne até mais competitivo. Né? Hoje, você já tem um RP desenvolvido, já tem a departamentalização, já tem os fluxos, já tem toda essa organização, aí você começa a pensar, tá bom, cresci. Aí é aquele sempre passo, eu cresci, mas o quanto eu posso otimizar? Eu cresci, o quanto eu posso otimizar? Cresci porque os momentos de crise é esse. Se você conversa com os empresários, a situação está difícil, crise econômica, a gente está vendo dificuldade de clientes entrando dentro dos estabelecimentos. A gente viu pesquisa, essa semana saiu pesquisa que reduziu a quantidade de pessoas que adentram os shopping centers, o fluxo dentro dos shopping centers. Então, se você vê as coisas acontecendo, você precisa ter, um momento de crise é sempre olhar para dentro, o quanto eu preciso estar mais competitivo, o quanto eu preciso estar mais enxuto. Isso não significa finalizar departamentos, eles têm sua finalidade, mas significa a gente sempre olhar para dentro de uma forma a crescer de uma maneira consistente, né? Isso faz parte da evolução de qualquer empresa que queira se tornar um porte maior, que queira ser mais preponderante, que não olhe só para dentro, mas olhe para fora, como a gente está dizendo, porque acho que todo empresário fala, não, só vou montar a minha empresa, minha loja para atender Londrina. A gente não pode mais olhar de uma maneira assim tão simplista, né? A gente já tem que olhar já pensando no que eu quero me tornar lá na frente. Obviamente,
o planejamento ele vai mostrando direções, vai trazendo algumas considerações, vai havendo mudanças que são naturais e faz parte. E entra nas capacidades de adaptação, né? Cara, que aula, Diego. Quanto tempo, Bruno? Estamos encerrando já o programa de hoje. Você, ouvinte da Novo Dia, está acostumado com isso, acaba muito rápido. Já tivemos aqui, né, Bruno, algumas considerações. Tem que aumentar meia hora o programa. Vamos lá, eu chamo o Diego, quem sabe, para inaugurar o programa de 1h30. Já pensou? Será que a gente almoça daí, Brunão? Pessoal da Novo Dia, obrigado pela companhia. Diego, obrigado. Que aula, cara. Verdadeiramente. Estou falando com muito, assim... Eu gosto muito e a gente tem caminhado nessa direção de sair daqui a cada programa diferente como nós entramos. Né? E assim a gente tem esse costume de falar isso quando vamos a um culto, quando nos deparamos com a palavra. E que assim seja, cara, né? Para todos os ouvintes que passaram por aqui nessa bancada hoje, obrigado, que Deus continue abençoando demais o Grupo HP, não só o seu trabalho, como todo o time, Edna, João, Clomar, como nós falamos no início, todos os envolvidos e protagonistas, a equipe de trabalho que eu tive o privilégio de conhecer e muitos sei que ainda estão lá, uma equipe que dura, né? O ambiente de trabalho é sensacional. Então eu queria passar para você, para as considerações finais, como encontrar HP para quem chegou agora e também para você dar a palavra final do programa. Eu que agradeço o espaço, agradeço o convite, né? A HP está aqui na Maringá, né? Número 402, né? Nosso espaço está ali, estamos lá há 27 anos, né? Aqui na cidade, já atendendo, né? No segmento de produtos de embalagem, higiene corporativa, produtos de limpeza profissional, né? E todo tipo de embalagens plásticas, alumínio, isopor, né? E a gente está disponível de portas abertas para atender vocês, né? Todos os ouvintes. Eu agradeço de coração aí. A palavra de Deus, ela cita muito uma expressão que é uns aos outros, né? Então perdoem uns aos outros, né? Orem uns aos outros. E assim vai, é porque esse uns aos outros é essa troca de informação, esse convívio, relacionamento, comunhão, que faz com que a gente cresça não só no nosso conhecimento, aprendizagem, mas principalmente dentro da nossa comunhão e fé cristã. Muito bom, cara. Obrigado mesmo. Você que está acompanhando a 94.1, não saia daí, fique com a gente. Obrigado, que Deus abençoe mais uma vez todas as famílias ali representadas, que garantem emprego e renda e o sustento de cada um. É algo que eu sei que vocês defendem. Cara, 27 anos, meu Deus do céu. Muita responsabilidade. Bruno, obrigado pela condução aqui de todo esse aparato. Muita coisa nova acontecendo aqui no Novo Dia, graças a você e a Deus, né? Graças a você que nos acompanha, mas principalmente o Senhor que assim nos possibilita esse espaço para poder levar uma mensagem que possa fazer diferença na minha e na sua vida. Quero lembrar você que isso aqui não tem merchan, isso não tem um acordo dos convidados que vêm aqui, eles vêm de maneira genuína. Então, obrigado por abrir mão do seu tempo, Diego, lá no seu trabalho, para abençoar o ouvinte da Novo Dia e que assim sejamos, né, Bruno, como missionários do Senhor, que sejamos comunicadores missionários aqui no Novo Dia. Deus te abençoe, não saia da nossa programação, sexta-feira às 12 horas com você, no Jovem Ousado, programa O Negócio é o Seguinte. Um grande abraço e até lá.